Queridos amigos e amigas, vamos investir na formação dos nossos professores, melhorar as infraestruturas das escolas e aprimorar o atendimento de urgência e emergência. Prestou atenção nesse texto? Ele poderia ter sido escrito pela equipe de marketing de alguma campanha eleitoral. Pois é, poderia. Mas o texto foi 100% gerado por inteligência artificial. O crescente uso de inteligência artificial nas campanhas eleitorais fez o Tribunal Superior Eleitoral atualizar as regras das propagandas eleitorais de partidos e candidatos. Em fevereiro de 2024, a regulamentação da inteligência artificial foi incluída e já está valendo para as eleições municipais deste ano. Um dos principais motivadores foi a necessidade de combater a desinformação e a propaganda de notícias falsas durante as eleições. Pelas novas regras, seja para prejudicar ou favorecer, fica proibido o uso de deepfakes, que são conteúdos gerados ou manipulados digitalmente para criar, substituir ou alterar imagem ou voz de alguém. O emprego de robôs para intermediar o contato com o eleitor fica limitado, pois a campanha não pode simular um diálogo com um candidato, por exemplo. Passa a ser obrigatório o aviso explícito com destaque sobre o uso de IA na propaganda eleitoral. E as Big Techs, grandes empresas de tecnologia que detêm plataformas de redes sociais e buscadores na internet, passam a ser responsabilizadas civil e administrativamente se não retirarem do ar imediatamente conteúdos antidemocráticos, discurso de ódio e desinformação, entre outros. Essa resolução ela inova porque ela coloca uma série de atores, como se fosse o Tribunal Superior Eleitoral convocando os atores envolvidos nas redes sociais, na questão dos algoritmos, os envolvidos na propaganda política, para fazer o controle. Então, ela traz obrigações para as plataformas também, no controle desse conteúdo, e aí também traz certas punições administrativas, multa para essas empresas que não cumprirem, as chamadas Big Techs, redes sociais, e também para os partidos políticos e próprios candidatos, podendo levar mais severamente até a própria cassação. Pesquisa feita pelo Data Senado em junho deste ano revela que 81% dos brasileiros acham que as notícias falsas, as fake news, podem afetar significativamente o resultado eleitoral. O levantamento mostra ainda que 72% dos brasileiros já se depararam com notícias falsas nas redes sociais nos últimos 6 meses e consideram muito importante controlar essas publicações para garantir uma competição justa. A manipulação da informação sempre existiu, mas agora é impulsionada pela inteligência artificial. Diante desse cenário de disputa eleitoral com uma relevância cada vez maior da internet e do uso de IA, não só a justiça eleitoral, mas o eleitor também deve ficar atento. Já fui vítima, aliás, é muito difícil alguém não ter sido vítima, alguém público, alguém não ter sido vítima da má informação, das fake news. Eu mesma fui vítima disto na última campanha. Uma coisa simples, mas que eu não havia dito. Mas a minha voz foi modificada. A voz de quem falou foi modificada para ter o tom da minha voz, e eu fazia uma chamada que não era verdadeira. Era uma simples chamada para um ato de uma candidata que eu não apoiava. Situações como essas podem influenciar o eleitor e afetar o equilíbrio do processo eleitoral. Esse conjunto de conteúdos que não fica muito claro a autoria nem a veracidade, ela pode acabar afetando a avaliação do eleitor sobre realidades, sobre pessoas, sobre decisões, sobre competências de governos. E ela pode, assim, ao afetar a avaliação, afetar também um comportamento do eleitor no momento do voto. Não simplesmente replicar qualquer coisa que acontece como se fosse natural. A gente vê coisas tão absurdas sendo faladas, Tem um mínimo de bom senso, de análise. Eu sei que às vezes a pessoa leva aquilo para a parte mais visceral e ele tem uma diferença ideológica tão grande que qualquer barbaridade que aparece, ele acha que aquilo é uma verdade absoluta. Analisa, olha, pesquisa. Mas será que a inteligência artificial é sempre a vilã? Especialistas destacam que a ferramenta pode ser uma grande aliada e trazer ganhos como barateamento de campanhas. A produção de material de campanha, por exemplo, aqueles materiais de santinhos,
de edição gráfica. Então ela facilita porque ela dá resultados, ela dá respostas mais rápidas para a confecção desses materiais. O que eu acho que é interessante da inteligência artificial é que ela pode trazer muita coisa boa, né? Para você conseguir entender questões públicas, para que você faça o teu plano de governo, para que você acesse aquilo que é importante para o teu eleitorado, pensando no candidato. E sobre o futuro próximo? Aonde chegaremos com essa tecnologia? Qual será o impacto da inteligência artificial nas eleições seguintes? O que vai ser daqui a 1, 2 anos? É muito difícil da gente dizer, mas eu vejo a inteligência artificial como algo constante, presente no nosso dia a dia e que a gente vai precisar aprender a se adaptar e usar isso na nossa realidade de uma maneira constante.